quero ler a palavra de Deus com vocês no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, apenas um verso, o verso 35. Marcos, capítulo 1, o verso 35. Eu vou ler aqui. Diz a palavra do Senhor: de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Amém? Eu quero falar com você nesta noite, uma palavra que Deus colocou em meu coração hoje aqui, enquanto eu estava me preparando para fazer essa live. Estava orando, adorando a Deus aqui e pedindo uma palavra para transmitir hoje para todos nós aqui. Ela vai falar com você e vai falar comigo também. E eu coloquei um tema aqui para essa mensagem: crie o hábito de orar. Eu acho que você já ouviu muito falar sobre oração. Você ora, eu oro, né? E a oração faz parte da vida do cristão. Só que, geralmente, quando nós estamos em problemas, em dificuldades, e nós estamos, às vezes, desanimados, uma das primeiras coisas que nós deixamos de fazer é orar. Aí que nós deveremos intensificar as nossas orações, nós vacilamos. Nós diminuímos a oração, diminuímos também a leitura bíblica e vamos deixando os problemas tomarem conta de nós. Mas a Bíblia diz aqui nesse texto que Jesus, ele orava. É lógico, todos nós sabemos que Jesus fazia isso. Jesus era uma pessoa muito ativa. Ele estava sempre andando. Ele andava pelas cidades, ele andava pelos vilarejos, ele andava pelas aldeias, ele andava de cidade em cidade. Jesus estava sempre em movimento, ele estava sempre sendo solicitado para visitar alguém, né? Ele estava sempre sendo solicitado para socorrer alguém. Quantas vezes na Bíblia nós vemos, né, gente chamando Jesus: Senhor, vem na minha casa, Senhor, a minha filha está endemoniada, o meu servo está com problema, Senhor, vem aqui, Senhor, vem ali. Jesus estava sempre em atividade, sempre em movimento, era muito solicitado. As pessoas, ao mesmo tempo, se aglomeravam ao redor dele, se atiravam, se lançavam sobre Jesus, queriam tocar Jesus, queriam pegar em Jesus. A Bíblia fala que as pessoas o apertavam. Aquela mulher, quando tocou na orla do vestido dele, ele perguntou: alguém me tocou? E os discípulos: quem te tocou? A multidão, há uma multidão aqui te tocando, te apertando, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Então as pessoas se aglomeravam ao redor de Jesus. Imagina, Jesus tentando andar e as pessoas ali. Ele vivia pregando, ele vivia curando, expulsando demônio, ele estava sempre visitando as pessoas, né? Sempre ensinando nas sinagogas. E além de tudo isso, de toda essa vida, de toda essa agitação, ele ainda tinha aqueles que o interrogavam, aqueles que o questionavam, aqueles que o atacavam com palavras, tinha sempre gente testando Jesus, tentando colocar Jesus à prova, né? Se pegava ele em algum erro, em alguma coisa contra a lei que ele ensinasse. Algumas pessoas tentavam matá-lo. Era tudo isso aí. A vida de Jesus era intensa, né? Ele, além de estar em atividade, ele tinha toda essa pressão em cima dele, das pessoas, daqueles que o perseguiam, de gente que queria ver ele, né, se dar mal, queriam colocar ele em situações difíceis. Então, o que mantinha Jesus de pé, o que mantinha Jesus fazendo tudo o que ele fazia, com toda essa pressão ao redor dele, durante 3 anos e meio ininterrupto de ministério? Isso aí não era algo que era apenas uma vez na semana. Jesus era diariamente, ele estava se deslocando de um lugar para o outro. Diariamente as pessoas se amontoavam em cima dele. Diariamente tinha gente querendo, né, testá-lo,
acusá-lo de alguma coisa. Então, em todo o tempo do seu ministério aqui terreno, Jesus sofria toda essa pressão. Era chamado daqui e dali. E o que mantinha ele de pé, o que mantinha essa vitalidade, o que mantinha esse foco que Jesus tinha, porque esse texto que nós acabamos de ler, se você ler os anteriores, ele tinha acabado de curar enfermos, expulsar demônios, né, no dia anterior, e ele foi dormir. Mas ao amanhecer ele já estava de pé, de madrugada, cedo, ele já estava de pé. E estava ali fazendo o quê? O que Jesus foi fazer de madrugada? Levantou-se de madrugada aqui para beber água? O que ele foi fazer? A Bíblia diz que ele foi orar. O que ele foi fazer? Ele foi ficar sós com o Pai. Ele foi sair daquele momento, daquele meio, porque com certeza as pessoas cedo, sabendo que ele estava naquela casa, naquele lugar, né? As pessoas já iam bater a porta ali, porque sabiam que Jesus estava ali. Por onde as pessoas sabiam que Jesus estava, elas se deslocavam para lá e se deslocavam em multidões. Então, antes que qualquer pessoa batesse a porta ou chegasse para pedir algum favor, alguma graça a ele, ele se antecipou na vigília da noite e foi falar com o Pai. Jesus é o nosso modelo. Ele nos ensina que não importa o que a gente esteja fazendo, o quanto de atividade que a gente tenha, quão intenso seja o nosso dia e as pressões que passamos, se não houver uma vida de oração, não poderemos suportar. Olha, Jesus, modelo para nós, nos ensinando, acordou cedo e foi buscar o Pai, foi orar. Por quê? Ele teria pela frente mais um dia de atividade, mais um dia intenso. Ele precisava falar com o Pai, ele precisava estar a sós com o Pai. Não é? Jesus ia para o jardim, Jesus ia para o monte, Jesus ia para um lugar deserto, solitário, à parte, um lugar à parte, e ali ele tinha ele e o Pai. Talvez você esteja vivendo assim, a sua vida seja intensa, cheia de atividades, até mesmo na obra de Deus. Tem muita gente fazendo até a obra de Deus, não tem nem tempo para orar, né? Não pode ser assim. Já começa o dia, já na atividade, já começa o dia debaixo de pressão e vai assim durante todo o dia. Chega no final do dia, já não aguenta mais, está cansado. E onde está a vida de oração? Homens no passado tinham uma vida de oração. Na Bíblia, vemos a vida de Daniel. Jesus, além de ser o nosso exemplo, homens pegaram Jesus como exemplo e aplicaram em suas vidas a mesma vida que Jesus tinha. Antes de Jesus vir a esta terra, nós vemos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, nós vemos homens dedicados à oração, que passaram diversas lutas, e foram confrontados, e foram perseguidos, e foram maltratados, e só conseguiram vencer, e só conseguiram cumprir seus ministérios, e só conseguiram fazer o que Deus mandou eles fazerem, só por causa de uma vida de oração, uma vida intensa em oração. Você não pode abrir mão, você não pode abdicar da sua vida de oração. Alguém já dizia que a oração é o oxigênio da alma. Nós precisamos orar. Ainda mais nesses tempos, nesses dias difíceis. Quem que não está passando dia difícil? Nós não podemos recuar. Precisamos aumentar, intensificar a nossa vida de oração. Daniel era um homem de oração. E nem por causa disso ele ficou isento de guerras, de lutas. Ele travou, a Bíblia cita uma vez que Daniel travou 21 dias de oração. Ele era um homem que orava 3 vezes ao dia, diariamente. A Bíblia fala que ele costumava fazer isso, era um hábito de Daniel.
E olha, se esse homem orava 3 vezes ao dia, ele tinha esse hábito continuamente e enfrentou lutas tremendas, enfrentou resistência à sua oração. E nós? E às vezes oramos muito mal, às vezes na hora do almoço, na hora de comer, muito rapidamente, ou vai dormir, né? Como um pastor amigo meu falava, o cara tinha fitas de gravação, de oração, ele chegava lá, botava, Senhor, oração número 5, e ia dormir. Então, como é que nós vamos resistir às pressões? Como nós vamos vencer? Como nós vamos suportar todas essas coisas? Como nós vamos poder dar algo a alguém? Jesus recebia do Pai, porque ele tinha tempo com o Pai. Ele tinha intimidade, relacionamento com o Pai. Quando as pessoas vinham até ele, tinha o que dar. Assim temos que ser nós. Nós temos para dar alguma coisa a alguém. Nós precisamos receber. E receber de quem? De Deus. Nós precisamos ter. E para ter, nós precisamos receber de Deus. Por isso, precisamos estar diante de Deus em oração, na leitura devocional, buscando a Deus em todo o tempo, diz a palavra. As multidões iam até Jesus e ele distribuía o quê? Cura, libertação, palavra de Deus, revelação dos céus, do reino de Deus. Por quê? Ele tinha comunhão, intimidade, relacionamento com o Pai. E como nós queremos ser usados por Deus, muitas vezes queremos pregar a palavra, fazer a obra de Deus, queremos ter sucesso na nossa vida, queremos ter resposta de Deus, mas não oramos, não criamos um hábito de oração. Somos vencidos facilmente a desistir de orar. Daniel era um homem bíblico que travou grandes batalhas de oração e venceu essas batalhas. Quando Daniel começava a orar, meu irmão, minha irmã, os anjos nos céus já se preparavam. Opa, Daniel está orando. Vem trabalho para a gente. Tem crente que não dá trabalho para anjo. Porque o anjo Gabriel chegou para Daniel e falou, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração, né, para Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por isso, vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Olha só, que Daniel começou a orar, o céu se movimentou. Deus pegou, Gabriel, vem cá, trabalho para você. Tem crente que não dá trabalho para anjo, dá trabalho em outro aspecto, né? Anjo tem que ficar livrando ele daqui e dali, porque ele está desligado. E Deus, pela sua infinita misericórdia, nos livra, porque o guarda de Israel não dorme. Ele é fiel, mas nós somos infiéis. Então, quando Daniel começava a orar, o anjo já se posicionava. Vem uma ordem do Pai, vem uma ordem do Senhor, vem uma ordem de Deus agora em relação a Daniel. Quem está orando? Os anjos subiam com as orações de Daniel, então havia movimentação no céu, sobe e desce. Tem trabalho, tem atividade. Então, não podemos deixar de orar. Precisamos dar trabalho para os anjos, para que Deus dê a eles os serviços a serem feitos a nosso favor. Vai lá, leva a resposta para o meu servo, que já completou o tempo dele de oração lá. Já tem orado bastante tempo, bastante dias. Ele continua, ele foi perseverante, leva a resposta para ele, leva um milagre para ele. Havia homens não bíblicos, homens, né, contemporâneos, homens do século passado que tinham suas vidas pautadas na oração. George Miller foi considerado era conhecido um homem como 50 mil orações respondidas. Um homem que teve 50 mil orações respondidas. George Miller. Ele tinha um caderno onde ele anotava a data, quando ele começou a orar, o pedido que ele começou a fazer naquela data e a data de quando Deus respondeu ele. Isso é tudo catalogado, as orações dele. 50 mil orações respondidas. Com certeza teve algumas que não foram, mas
Você já teve 50 mil orações respondidas? Né? Era um homem que ele estabeleceu uma instituição bíblica em que a ordem dele era que ninguém pedisse nada a ninguém. Ele não tinha patrocinador, ele não fazia pedidos de doações, ele não pedia ajuda de ninguém, de oferta, ele só ia diante de Deus em oração. E Deus respondia a oração. Ele tinha um orfanato, alguns orfanatos, né, que ele construiu na caminhada dele, na jornada dele, no seu ministério. E às vezes as crianças não tinham nem um café da manhã, um pão para comer, e ele só colocava as pessoas para orarem, e ele orava, e Deus enviava o pão, Deus enviava o leite, Deus enviava os recursos. Foi assim o ministério dele todo, sem pedir nada para ninguém. Alguém catalogou que ele recebeu mais de 300, quase 400 milhões em ajuda de oferta que chegavam para ele, sem ele pedir nada a ninguém. 400 milhões. Então era um homem de oração. E ele dizia, né, que ele não parava de orar enquanto Deus não respondesse a ele. Se Deus não respondesse, ele não parava de orar. Então, era um homem devotado à oração. John Wesley foi outro homem de oração. Né? Ele passava 2 horas diárias de oração. Ele começava às 4 horas da manhã orando. E ele dizia que a oração era o trabalho mais importante que havia. John Wesley, todos nós conhecemos, né, das histórias, dos testemunhos de John Wesley, como aquele homem foi usado por Deus na palavra, né, no poder de Deus. Lutero também foi um homem de oração. Ele dizia o seguinte: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. Olha a visão do cara. Né? Se ele deixasse de empregar 2 horas de oração diárias, o diabo teria vitória o dia inteiro sobre ele. Então, ele disse assim: eu tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração. Quando ele tinha muito trabalho pela frente, ele tirava 3 horas de oração para poder depois ir realizar os trabalhos que ele tinha para realizar. A visão, a vida de oração, o hábito de orar. Agostinho de Hipona, que é muito conhecido como Santo Agostinho também, ele dizia também: atualmente estou tão ocupado que não posso passar menos que 4 horas por dia na presença de Deus. Ele estava tão ocupado que ele não podia gastar menos do que 4 horas de oração, menos do que 4 horas na presença de Deus. Né? Crente hoje não consegue orar 5 minutos. Se colocar de joelho, então, o joelho dói. 2 minutos de joelho já não está aguentando mais, está se contorcendo, está já como dores de parto. Né? Essa é a nossa vida de oração, a vida da igreja hoje de oração. Por que o diabo tem ganho muito terreno na vida do cristão, na vida da igreja? Parece que é o diabo que está marchando contra a igreja. Mas a Bíblia não diz isso. Diz que é a igreja que vai contra as portas do inferno. É a igreja que é o exército que marcha. Mas parece que o diabo está avançando contra a igreja está recuando, ficando acuada, porque parou a sua vida de oração. Como eu falei agora há pouco, não estamos colocando os anjos para trabalharem. Se a coisa está difícil, tem que orar. Se piorar, tem que orar mais ainda. Você não pode desistir de orar, você não pode enfraquecer na oração. Ore como George Miller. Enquanto Deus não responder, eu vou continuar orando. Ele orou anos por, acho que 3 amigos dele, que eram amigos antes dele se converter. Depois que George Miller se converteu, ele começou a orar por esses amigos. 10 anos orando por um. Até um se converter, depois mais tantos anos orando pelo segundo, e o terceiro se converteu depois dele morrer. Quer dizer, mesmo depois de morto, né, ele que semeou. Então, meu irmão, minha irmã, você também pode ser um desses homens de oração.
Você também pode ser uma mulher dessa de oração. Tem uma vida de oração. Mulheres na Bíblia também oravam. Mulheres que estavam acompanhando o ministério de Jesus e com certeza intercediam por ele, oravam por ele. Então, você também pode ser um homem, uma mulher que vai ficar marcado ou marcada na história pela sua vida de oração. Por isso você precisa criar um hábito de orar. Jesus geralmente acordava cedinho de manhã e ia buscar a Deus. Ou no final do dia, depois de uma atividade, ele se recolhia e ficava sozinho e buscava a Deus. A Bíblia fala, Jesus disse isso, sem mim nada podeis fazer. Se Jesus disse que sem ele nada nós podemos fazer, como nós queremos fazer as coisas, até a obra de Deus, sozinhos, por nós mesmos, pela força do nosso braço ou por causa do nosso intelecto? A gente já sabe como tem que ser feito. Não, vamos gastar tempo em oração. Vamos buscar de Deus para saber se é aquilo de fato que Ele quer que a gente faça. Porque não é porque você fez daquela maneira, daquela vez, que dessa vez vai ser da mesma maneira. Talvez Deus mude algum detalhe. Talvez Deus tenha alguma coisa nova para acrescentar. E não é fazer a coisa mecanicamente. Vamos buscar Deus em oração. Nós precisamos orar. Não é porque eu tenho algumas pregações aqui que eu nunca preguei. Mas não é porque eu tenho algumas pregações que nunca ministrei que eu vou pegar lá. Eu tenho que pregar hoje aqui na live, eu tenho que pregar numa igreja, eu vou lá e pego aquela. Não, eu vou orar. Se for aquela mensagem que eu nunca preguei, Deus vai me dizer, Deus vai me mostrar. Mas eu preciso orar. Jesus orava e depois ele tinha a sua atividade do dia. Aí demônios batiam em retirada, gente era curada, né? Gente era abençoada, liberta. Mortos ressuscitavam, porque Jesus operava maravilhas, porque ele tinha uma vida intensa em Deus. Vamos gastar tempo em oração. Esses homens que eu acabei de falar e muitos outros, perdão, e muitos outros que tiveram seus ministérios aí, né, cheios da manifestação da glória e do poder de Deus, você vê por quê? Porque não era 10 minutos de oração, não era 5 minutos de oração, não era uma oração na hora do almoço ou apenas na igreja. Eles tinham uma vida separada, dedicada de oração, era 2, 3, 4 horas e por aí iam, varavam a madrugada, era jejum, era oração. Nós precisamos voltar a essa prática. A igreja deixou de jejuar, a igreja deixou de orar. Ah, pastor, é geral isso? Eu sei que tem pessoas de oração que continuam praticando isso, que não mudaram seus hábitos, mas no geral, na sua grande maioria, a igreja deixou a prática da oração. Por isso ela está morrendo. Muita gente está morrendo com falta de oxigenação na mente. Não é assim que acontece? Né? O oxigênio na mente, né, vai dar falência. Então, por que tem muita gente problema de cabeça? Né? Tem pensamentos loucos aí, muita heresia, muita coisa pregada errada. Por quê? Não busca em Deus, não tem comunhão com Deus na palavra e na oração, não tem vida de oração, falta oxigênio para a alma. Aí está morrendo aí, ó. E está pregando morte. O pior de tudo, está pregando morte e ainda tem gente que está recebendo morte em vez de vida. Eu quero incentivar você a não parar, a não diminuir as suas orações. Ore, porque tem resposta de Deus para você. Tem resposta de Deus para você. Busque a Deus em oração. Daniel era um homem muito amado, mas você também é uma mulher, um homem muito amado. Deus quer enviar o seu anjo com a resposta para você. Deus quer enviar os anjos do céu para trazer a bênção para mim e para você. Amém?
Guarde essa palavra no seu coração. Fique com Deus. Deus te abençoe.